A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios, e os Exus e os orixás. O que eles têm a ver com isso? Olá, queridos museandas, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Nalva, começando mais um museano especial, um museano inédito aqui, um tema inédito. A gente sempre abordou em outros museanos um pouquinho cá, um pouquinho lá, mais específico sobre esse assunto, né? Sobre as religiões afro, né? Sobre esse tema aqui, né? Esse espírito que nos ronda, é a primeira vez. Vamos começar aqui um programa especial. Eu só queria agradecer a querida bancada que está aqui hoje, da nossa querida Juliana Gueiros, Ruiva Cobreada. Alô, museanders, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um dia e mais um episódio pra gente estar juntinhos, né? Se juntinhos com o Exu também, não é mesmo? Então, é um episódio muito legal, que eu acho que a gente vai conseguir trazer vários insights aí, mas acho que antes de tudo é importante a gente pedir aí a nossa licença, esse grande orixá, essa grande entidade, essa grande energia que tá aqui com a gente todos os episódios, esse, né, do detentor da comunicação. Então, pedimos licença para esse maravilhoso, que já vou avisar vocês, vai ser maravilhoso episódio. Então, claro aí. E também tô com ela aqui hoje, que já, assim, troquei uma ideia aqui nos bastidores com ela, eu já tô achando uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, de tanta coisa que essa mulher já fez, que ela me contou aqui nos bastidores, professora de história, a Janaína Covo. Tudo bom, Jana? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito agradecida, né, em estar participando desse podcast, né? E vou falar um pouco de mim, né? Eu sou Janaína Covo, sou carioca, mas vivo em Sergipe há mais de 30 anos. Né? Eu sou professora de História da Rede Pública do Estado, sou graduada em História e Museologia, né? E eu fiz, ao longo da minha carreira acadêmica, toda a minha pesquisa ela circula no campo das religiões afro-brasileiras, desde a graduação, né, onde eu comecei a trabalhar a questão da história da Umbanda, Aracaju, depois fui estudando na outra graduação em História, a história do Candomblé, aqui na região da capital sergipana. Fui para o campo da arte e educação, trabalhando com a fotografia e a representação iconográfica das religiões afro nos livros didáticos de história. Então, levei toda essa temática ao longo da minha formação. Então, no mestrado, eu estudei a comida no Candomblé, né? Então, eu estudei na Bahia, fiz um mestrado em Cultura e Sociedade, e o doutorado foi no campo da museologia. Né? Ao longo do meu percurso acadêmico, eu fiz a graduação em museologia e estudei o primeiro espaço de memória em Sergipe, no caso em Aracaju, particularmente, dedicado a uma mãe de santo extremamente importante aqui em Aracaju, Mãe Nanama Nadeuí. E dessa graduação veio a oportunidade de fazer um doutorado em museologia em Portugal, na Lusófona, onde eu ampliei o meu olhar sobre essa memória ancestral, ampliando, né, aí de Sergipe até a Bahia. Na realidade, a proposta inicial era trabalhar o Nordeste, mas veio a pandemia e a pandemia me fez, houve a necessidade de reduzir o campo, e aí eu fiquei estudando 2 terreiros em Sergipe que tem espaços de memória, né, tem memoriais, um em Aracaju, que foi o da minha graduação, em Laranjeiras, e na Bahia, que é onde eu estudei, 3 memoriais, né, em Lauro de Freitas e 2 em Salvador. Então, assim, toda a minha pesquisa, minha formação circula em torno das religiões de matriz africana. Agora a Janaína apresentada para vocês,
E vamos embora conversar mais sobre isso, sobre a pesquisa dela, né? Já adianto aqui que eu vou deixar aqui na descrição todos os links que a gente foram, né? Vou tentar deixar a descrição dos trabalhos, dos links, que é das coisas que a gente vai comentando por aqui. Só lembrando uma coisa para você, querido museando, e você que nos ouve pelo Spotify, pelo Spotify, a partir do momento que você ouve pelo menos 2 episódios, você já pode avaliar a gente com as estrelinhas. Então, se você puder deixar aquelas 5 estrelinhas pra gente, a gente vai ficar aqui, ó, maravilhado. Lembrando também que a Museano tem as suas camusetas especiais. Nós temos a camuseuta da Mesa Redonda de Santiago, de 72, que nada mais que é Santiago 72 e uma mesa redonda. A imagem de uma mesa redonda tá lá. Tem muitas estampas criativas, inclusive agora a Uma Penca liberou pra gente canecas e liberou também ecobags. Então, só você entrar no link que tá aqui na descrição para ir lá fazer a sua comprinha. Ajuda nós! E é isso, então bora para esse episódio. Então, Janaína, você já falou um pouquinho na sua apresentação o seu envolvimento, né, com as religiões afro, com a cultura afro, mas eu acho que seria bom a gente reforçar um pouquinho nessa primeira pergunta, até para a gente poder entender um pouco mais sobre você e sobre o trabalho que você produz, que você estuda. De que maneira a sua trajetória e o seu trabalho se conectam com a temática, né? Como que a sua vida se cruzou com isso? Você até me falou que o seu nome tem relação com a religião afro, se você puder compartilhar com a gente. Eu venho descobrir que a minha mãe me batizou na Umbanda, no Rio de Janeiro, depois que eu entrei nesse campo de estudo sobre as religiões afro. Até então, ela nunca tinha conversado comigo do meu nome ser Janaína, né? E quando eu entrei no curso de História, eu tive um professor, Fernando Lins de Carvalho, que numa disciplina, Cultura Brasileira, apresentou sobre o candomblé no Brasil, e só falava do candomblé, e eu levantei a mão e perguntei, e não tem Umbanda em Aracaju? Aí ele, na época, ele disse que o candomblé, ele deu uma resposta onde só o candomblé seria o mais importante, teria o maior número, tal, dando muita ênfase ao candomblé. Ele estudava numa casa de candomblé, que depois eu fui estudar e acompanhei por 21 anos essa casa, que é o Abaçá São Jorge, e foi o primeiro terreiro de candomblé que eu conheci em Aracaju. E aí eu cheguei para ele e disse: professor, eu vou mostrar ao senhor que tem uma Umbanda em Aracaju tão forte quanto o candomblé. E ficou aquela sensação assim, os colegas, né? Você é maluca, vai enfrentar o professor tal? Eu digo: eu vou buscar fazer esse trabalho. O primeiro problema que eu enfrentei foi, faltava 2 anos para me formar. Eu procurei no departamento de História da UFES uma pessoa para me orientar e não tinha ninguém, porque os estudos acadêmicos na Universidade Federal de Sergipe na época, botei aí 96, né? 1996, estava muito centrado na história das igrejas evangélicas e católicas. No campo da religião afro-brasileira não tinha nada, não tinha ninguém, né? E aí eu não consegui uma pessoa para me orientar. Só que aí eu fui em outro departamento de Ciências Sociais e lá eu conheci uma professora que todo mundo dizia para mim que eu não ia conseguir falar com ela, porque colocaram ela num pedestal como se fosse muito difícil chegar até ela, que é a professora Beatriz Góes Dantas, que tem um estudo que é reconhecido internacionalmente sobre as religiões afro-brasileiras, sobre um terreiro específico de Laranjeiras. Eu digo, não, vou tentar falar com ela. E ela foi, assim, o meu primeiro contato com ela foi de uma simplicidade, foi, assim, uma professora que abriu os braços para receber o meu trabalho. E nisso eu fui até a universidade, fui até o departamento de História e disse: não, eu consegui uma orientadora, só que vocês precisam ver a questão da legislação do colegiado, porque ela é aposentada. Quando eles viram quem era a professora, eles mudaram a regra do colegiado para que ela fosse orientadora, porque seria importante para o curso de História
ter uma professora, entendeu? Do cacife, da professora Beatriz Góes Dantas, como orientadora. E aí foi como eu consegui fazer meu trabalho, né? Mas, assim, foi um enfrentamento dentro da universidade na época para conseguir fazer esse trabalho. Foram 2 anos de pesquisa, né? 2 anos que eu passei meus finais de semana, sexta, sábado e segunda, toda sexta, sábado e segunda eu acompanhei durante 2 anos 7 centros de Umbanda aqui de Aracaju, cada um com suas particularidades. Então, só que nesses 2 anos eu não conheci só esses 7 terreiros, certo? Eu conheci outros de candomblé, conheci pessoas, senhores e senhoras assim, já idosos, mas ainda com a memória muito viva sobre a história das religiões afro aqui em Aracaju. E o acervo que eu registrei para minha pesquisa da graduação, da licenciatura, foi muito maior do que o que eu precisava para escrever o TCC, né, o trabalho com os de curso. Então, eu foquei na Umbanda e deixei aquele material que conta a história do candomblé, da chegada do candomblé aqui em Aracaju, deixei ele para depois, para um trabalho futuro. E concluí meu curso em 98 com a história da Umbanda em Aracaju. Só que eu não parei aí. O que aconteceu? Eu fui desbravando aí, conquistando espaços, levando o meu trabalho, dando visibilidade a o campo afro-religioso aqui na capital, que até então era muito recluso, era muito fechado, não tinha essa abertura total, assim, não era algo muito comum você encontrar, por exemplo, como eu usei a fotografia, eu também sou fotógrafa, não estou atuando já tem um tempo, mas na época eu usava fotografia, então foi outro desafio. Eu fui para os terreiros com uma máquina fotográfica e um gravador. E fui conquistando a confiança dos pais e mães de santo aqui de Aracaju para que eles permitissem que eu fotografasse. E comecei a ocupar espaços que eram espaços voltados a exposições. O Museu do Homem Sergipano, que era um museu da universidade, galerias de arte, espaços. Então, assim, eu comecei a expor as fotografias com a autorização deles e delas e comecei a dar visibilidade a esse trabalho, a essas religiões. Claro que isso junto vem toda uma carga de preconceito, de brincadeiras preconceituosas que eu tive que escutar ao longo do início da minha carreira acadêmica, né, dentro da própria universidade. Mas eu comecei a fazer exposição no Museu Afro, na Galeria de Arte Álvaro Santos, aqui em Aracaju, no Mirante da 13 de Julho, no próprio Museu da Universidade na época. Então, assim, eu fui levando essas pessoas, então, eu ia apresentar um trabalho, eu ia buscar aquela mãe de santo para levar para a universidade para ver o trabalho que eu estava fazendo sobre a história dela. Então, assim, eu fui ocupando esses espaços, apresentando esses espaços. E tudo começou com o Exu. O primeiro trabalho que eu fiz, que eu saí do estado de Sergipe para participar de um evento em Salvador, foi um evento sobre afro-brasileiro, um congresso afro-brasileiro, 97. O primeiro trabalho que eu fiz foi sobre Exu. E o primeiro centro de Umbanda que eu visitei foi uma festa de Exu. Então, Exu abriu meus caminhos, certo? E aí, nesse meio tempo, eu fui conversando, era minha mãe, era meu pai, eram meus irmãos, que iam, às vezes, comigo para os centros de Umbanda, para acompanhar lá a etnografia, porque eu fiz muito registro etnográfico, né? E aí a minha mãe vai me contando que no Rio de Janeiro, certo? Eu fui batizada no centro de Umbanda. Quem me contou, na realidade, foi meu pai. Minha mãe só confirmou. Demorou um pouquinho, mas acabou confirmando, né? Mas aí eu vou descobrir que a Janaína não era Janaína porque, na época, a filha da Leila Diniz também recebeu o nome de Janaína. Era Janaína porque eu fui batizada na Umbanda do Rio, com Iemanjá e Ogum. Mas, assim, o meu nome também abriu portas. Eu chegava nos centros de Umbanda e nos terreiros de Candomblé e meu nome é Janaína, pronto. Ah, você é filha de Iemanjá, tá entendendo?
eu era recebida, assim, em várias e várias casas, eu era recebida e vinha as orientações espirituais. Se eu levava flores na praia, eu dizia que levava, porque eu levava mesmo, que a minha mãe, mesmo sem conhecer muito sobre Iemanjá, mas eu ia com ela no final do ano, né? E depois comecei a estudar, e aí vai junto, a devoção Iemanjá foi sendo construída junto também com a minha pesquisa, na minha vida de pesquisadora, né? Então, tudo, voltando lá, tudo começou com Exu. Então, Exu abriu meus caminhos, foi o meu primeiro trabalho apresentado fora do estado de Sergipe. Foi a primeira exposição que eu fiz no corredor da universidade, eu nunca me esqueço disso, porque na época era eu e mais 2 colegas, e um dos colegas estudava a história de uma igreja, numa cidade do interior aqui do estado, e eu estava com esse trabalho que eu levei para Salvador, sobre Exu, um trabalho etnográfico sobre o Exu no Candomblé de Angola e na Umbanda, para trabalhar a questão das diferenças ritualísticas. E eu queria colocar as minhas imagens também dentro do auditório, só que não deixaram. Na época, a coordenadora do programa, do curso de História, disse que não, tal, e que eu ia botar no corredor. Aí eu fiquei, disse, pô, no corredor, e por que fulano vai botar as igrejas de lá da cidade dentro do auditório e eu vou ter que botar Exu no corredor? Aí eu briguei, mas depois eu parei e digo, não, peraí. Eu me lembro que um colega disse, Janaína, Exu fica na porta. Para que você vai botar ele lá dentro? Ele vai ficar na porta mesmo. Aí eu digo, tá bom, então vamos montar. Aí a gente montou a exposição, meu colega me ajudou. Inclusive, eu me lembro que até a luz do corredor queimou na época. Aí começou, né? Todo mundo a dizer, ó, tá vendo? Aí eu digo, gente, peraí, são coincidências. Então, assim, a minha pesquisa, ela começou a partir daí e até os dias atuais, né? São exatamente 25 anos, um pouquinho mais, eu acho, bem mais, 27 anos que eu estudo as religiões afro aqui em Aracaju, certo? E começou com esse trabalho sobre a Umbanda, depois veio o do Candomblé, eu peguei toda a memória ancestral, memória coletiva dos mais velhos que eu conheci e fui fazer o bacharelado em História. Eu digo, não, agora eu vou escrever sobre aquele período que antecede a história da Umbanda, que a Umbanda chega em Aracaju nos anos 50, os primeiros terreiros de Umbanda, mas antes disso tinha um Candomblé. Então, eu peguei essas memórias e fiz o meu trabalho concluindo de curso bacharelado, certo? Aí, quando eu fui fazer a museologia, fui para o curso de museologia, eu peguei um terreiro, que era o terreiro que eu já acompanhava desde o início da minha pesquisa, certo? Que é o Abaçá São Jorge, e lá eles têm um memorial de Moinanã, que logo depois que foi criado o memorial, o primeiro memorial na Bahia, foi criado daqui foi em 88, né? Um ano, pouco tempo depois do falecimento de Moinanã. Então, assim, eu já fui fazer a museologia já com o meu tema do trabalho de conclusão de curso. Eu já tinha experiência de montar exposições no Museu Afro da Bahia, ou de Sergipe, lá em Laranjeiras, no Museu da Universidade, em galerias. Eu precisava de um conhecimento que fosse complementar a minha formação, e aí eu busquei na museologia. Então, fui para a museologia já sabendo que eu ia estudar, né? Então, é isso. Esse tema ele vem sendo parte da minha formação acadêmica até o doutorado, né? Até o doutorado eu fui com esse tema na minha pesquisa. Muito legal saber da trajetória de Janaína, muito porque também ela perpassa, né? A gente deu uma olhadinha, antes da gente gravar, a gente dá uma olhada na pesquisa e tudo mais. Ela perpassa muita gente que também faz parte um pouco da minha trajetória, né? Além de Exu, obviamente, que eu também sou de Umbanda e tudo. Professor Clóvis, professor Marcelo, seu orientador, né? Tudo, eu já tive aula, porque eu sou formada em museologia pela UFBA. E agora tinha entrado no programa de pós-graduação, mas agora, como eu vou me mudar para São Paulo, né? Vou ver se eu consigo vir para cá. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, Museanders. Mas é muito interessante. Como, de certa forma, era também para a gente estar aqui junto conversando sobre isso, assim, né? Enfim, é um trabalho muito importante que com certeza eu vou usar para quando eu estiver fazendo a minha pesquisa. Já digo desde já que vai ser muito citada.
eu só vou comentar o começo da sua fala, que é sobre a dificuldade de conseguir um orientador, né? No Brasil, a gente tem essa dificuldade não só nas religiões afro, mas também em alguns temas assim que são caros para muitas pessoas. Tipo, eu tava ouvindo esses dias uma pessoa reclamando que estava com muita dificuldade de conseguir um orientador, uma pesquisa em quadrinhos, dentro da literatura, né? Dentro de letras, uma pesquisa para fazer uma pesquisa de quadrinhos e conseguir um orientador que fosse, né, da área de quadrinhos, né, que tivesse ou um trabalho, ou já orientado a um outro trabalho na área de quadrinhos. E tem essa dificuldade. Eu ainda imagino agora no começo dos anos 2000, né, porque hoje em dia, eu acredito eu que muito por conta da lei de cota, que deu acesso a uma galera que é da religião e também todo esse processo de resgate da ancestralidade que a gente teve nos últimos anos, que é realmente, quando a gente vai pesquisar, nos últimos anos que começou a aparecer muita pesquisa sobre religiões afro, sobre cultura afro no Brasil, e do começo dos anos 2000 eu dei uma vasculhada e não achei muita coisa, né? E eu imagino que já começa aí, né? Os primeiros entraves que o Exu teve que chegar para abrir o caminho, né? Achar orientador para poder fazer a pesquisa. Eu achei interessante como você comentou que a Umbanda chega nos anos 50, né? Que a Umbanda mesmo a gente consegue até rastrear as origens dela, de como começou os primeiros cultos, né? Se não me engano, ela surge no Rio de Janeiro, é isso, né? E depois ela chega nos anos 50 no Sergipe. E como o candomblé já estava, né? Já estava antes, já por conta das pessoas escravizadas que eram trazidas de África para cá. Eu acho uma pesquisa, um tema muito interessante, né? E agradeço a todas as entidades, a Deus e a todas as entidades, todos os orixás que tenham pessoas assim como Jana para poder fazer esse tipo de pesquisa, para trazer, para lutar em cima desse tipo de pesquisa, e também como o Ju, que também encaixa isso nas suas pesquisas, a Mari também, a Mari não tá aqui hoje, um beijo pra Mari. Muito bom mesmo. No final das contas, nada é por acaso, né? Uhum. Bom, vou passando aqui para a segunda pergunta, né, que tem a ver com ancestralidade, né, que a memória ancestral é um elemento estruturante das comunidades de terreiro, né. Então, quando a gente vai para os terreiros, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, dando Quimbanda, a gente ouve muito falar sobre a ancestralidade. Esses dias, inclusive, um parênteses aqui, esses dias eu fui comentar com a Suzy Santos, um beijo pra Suzy. Eu fiz um comentário que depois ela devolveu para mim de uma maneira bem carinhosa, mas com uma cutucada, né? Que eu comentei assim: muitas vezes as pessoas dessas religiões afro, o que elas têm mesmo é só a ancestralidade da memória oral. Ela, como assim? Não, a gente tem os paramentos que são feitos, que utilizam nas ritualísticas, a gente tem tal coisa, tem material sobre, não tem um escrito, né? Muitas vezes tem pouca coisa escrita, mas a gente tem materialidade dessa memória. Eu falei, realmente, né, Suzy? Mas assim, a memória ancestral é um elemento que está presente nessas comunidades de terreiro. E como que esse conceito ele se manifesta dentro dos espaços, né, de maneira física, concreta, dentro dos espaços museológicos e nas memórias que você estudou, Jana? Na época, como eu contei anteriormente, eu entrei na graduação em museologia para estudar um espaço de memória que existe no Abaçá São Jorge, que é um terreiro tradicional aqui de Sergipe, certo? É uma casa ancestral, onde você tem diversos outros terreiros no estado, que tem um vínculo na sua origem com o Abaçá São Jorge, com a história de Mãe Nanã Manadeuí, que era como ela era conhecida, era Undina Nobre Santos, que funda o Abaçá São Jorge, e ela morre no final dos anos 80, né, 1988, mais ou menos, e logo depois é criado dentro do terreiro um espaço onde tudo aquilo que representa a história dela foi colocado lá, objetos pessoais, a sua cama, as suas vestimentas sagradas, objetos ritualísticos, os tambores que eram usados no terreiro na época em que ela era viva, objetos de devoção dela. Então, assim, você tem lá a representação do Preto Velho, mas você também tem o Padre Cícero, sabe? Você tem vários objetos que representam toda a ancestralidade em torno dessa figura importante da casa. Mas esse memorial, eu
aí a minha visão até hoje, ele é pouco conhecido. Na época, menos ainda. Ele ficava muito focado, ele fica muito centrado, o foco dele é a comunidade afro-religiosa do terreiro. Eles não estão preocupados se a sociedade sergipana conhece aquele espaço, porque aquele espaço tem uma funcionalidade, é um espaço de memória ancestral para os de dentro, e os demais que vão chegando, as pessoas que vão conhecendo. Então, assim, quem conhece esse memorial vem através de professores da universidade que conhecem o terreiro. Ele não é um memorial que fica aberto nos horários, está no guia turístico da cidade, não. São ações que são desenvolvidas na cidade e que entram em contato com o terreiro para conhecer o terreiro e o memorial. Então, essa memória ancestral, quando eu vou estudar essa memória ancestral, eu comecei com esse espaço. Na época, eu fiz uma proposta foi quando eu comecei a estudar a ideia do museu comunitário, né? O museu construir esses espaços de memória, que aí eu não uso na minha tese, não uso muito esse conceito do museu comunitário, essa palavra, eu uso mais espaço de memória, que é mais amplo, certo? Dentro dessa discussão da comunidade afro-religiosa, que é a comunidade, que é um termo que eu uso muito, essa comunidade afro-religiosa, que constrói seus espaços de memória ancestral. Cada espaço que eu visitei tinha um propósito, tem um propósito, né? E esse espaço, inicialmente, que foi o primeiro que eu estudei, o foco está na comunidade afro-religiosa do terreiro. Então, chega uma pessoa que vai no terreiro e lá sua ancestralidade se manifesta na questão da incorporação, da preparação, e a pessoa decide fazer o santo, iniciar naquele terreiro, ela vai ser levada a esse memorial para conhecer a história dos seus ancestrais, dos ancestrais daquela mulher que é Mãe Marisete, que é a mãe de santo da casa atualmente. Então, essa pessoa precisa conhecer a memória ancestral do espaço onde ela vai fazer parte dessa família de santo, né? Então, esse memorial é parte desse espaço, né? Dessa formação lá dentro, desse conhecimento, dessa relação com a sua ancestralidade. Mas existem espaços que foram construídos, vou dar um exemplo, em Salvador, né? O Quissimbé é um memorial de terreiro, certo? E ele foi construído a partir de políticas públicas, entendeu? Então, ele tem eu não sei como está hoje, porque na época que eu fiz a minha tese, meu trabalho de campo, ele foi uma casa que eu conheci, foi a primeira casa, o primeiro memorial que eu conheci na Bahia na época, ele e o do Gantoá, de Mãe Menininha. E o Tata Anselmo, certo? Que era o pai de santo da época, era o Tateto, como ele era chamado, ele foi a pessoa que me recebeu, que me apresentou, que falou da importância desse memorial, certo? Que é um memorial que foi construído a partir ganhou edital, de políticas públicas. Então, ele tem uma outra construção, certo? Diferente do memorial de Mãe Nanã. E lá o memorial de Mãe Nanã, ele tem uma construção muito focada na comunidade. O Quissimbé, ele tem um foco na comunidade, mas ele amplia, ele abre aí o leque para a sociedade baiana, entendeu? A sociedade. Então, você tem a sociedade, o tempo todo, ele vai sendo referenciado, ele está na agenda cultural da Bahia, certo? Na época, né? Ele está na agenda cultural da Bahia, tal. Então, quando eu fui conhecer, é o memorial que recebeu a cadeira de Jubiabá, que foi uma cadeira que foi apreendida durante a invasão policial, a perseguição policial aos terreiros, certo? Em Salvador, e que ficou muitos anos se eu não estou enganada, no Arquivo Público da Bahia, certo? Foi no Instituto Histórico da Bahia. Depois de muito diálogo, muita construção, o Tata Anselmo consegue, certo, levar essa cadeira para o memorial,
certo? A gente tem aí um dos poucos processos de retorno dessa cadeira para a comunidade, né, de um objeto que foi apreendido durante as invasões policiais, identificado e voltou para a comunidade, no caso nesse espaço de memória. Então ele está lá, a cadeira de Jubiabá está lá, o trono, que é um objeto sagrado que tem uma representatividade muito grande para os terreiros, né, que todo terreiro que você chega de Candomblé tem lá as cadeiras onde as pessoas que possuem cargos importantes são referências do terreiro, ou são convidadas, que têm uma representatividade muito grande, elas são levadas até essa cadeira e eles sentam nessa cadeira, é um trono, tem um papel importante. Então você tem particularidades desses espaços. Então essa memória ancestral, ela é referenciada nesses espaços, que vai além dos memoriais, o próprio terreiro como um todo. Então, quando eu comecei a estudar na graduação, eu vi o Abassá São Jorge como, dentro dessa proposta de museu comunitário, o terreiro como um todo. É tanto que hoje, as visitas que são feitas no Abassá São Jorge, aquelas que acontecem por articulação do grupo, de quem está levando o grupo com o terreiro, não visita só o memorial, visita o terreiro, escuta Mãe Marisete, certo? Escuta algum filho de santo da casa, que fala um pouco sobre a história da casa. Então não é só o memorial, é o espaço do terreiro como um todo. Mas você chega, por exemplo, em outros memoriais de terreiro, o foco da visita é o memorial. Pronto, o Quissimbé, você vai visitar o Quissimbé, né? Então, assim, existem essas particularidades, e isso eu trabalhei na minha tese, é o que me leva, porque quando eu terminei a minha graduação em museologia, foi quando surgiu a oportunidade de fazer o doutorado em Portugal, na Lusófona, né? E aí eu peguei o que eu trabalhei na graduação e ampliei para o Nordeste. Inicialmente, a minha proposta era trabalhar com os espaços de memória em terreiros de candomblé do Nordeste. Eu foquei no candomblé, porque existem terreiros de Umbanda que têm memoriais no Rio, eu acho que em São Paulo, né? Eu sei de referências a esses dois estados que têm terreiros de Umbanda que já construíram seus espaços de memória. Mas eu foquei no Nordeste e foquei no candomblé. E aí eu fiz um mapeamento na época, no Maranhão, né, a Casa da Mina tem um espaço de memória. Eu identifiquei no Maranhão, em Pernambuco, a Bahia, Sergipe, e eu estava no processo de identificar um em Alagoas, mas aí veio a pandemia e o trabalho ficou lento, porque quando eu ia começar o trabalho de campo, na semana que eu ia visitar, ia para Ilhéus conhecer um espaço de memória, veio a pandemia, fechou tudo e aí não teve como. Então, eu fiquei com a pesquisa parada e, depois de um tempo, com a reunião com a equipe de professores e coordenadores do doutorado, veio a decisão: vocês precisam terminar o doutorado. E vocês vão precisar fazer um recorte e fazer com que vai ser possível. Aí eu pensei, bom, o vai ser possível Aracaju, Laranjeiras, que eu já conhecia, já tinha feito o registro, o de Laranjeiras, que tem o nome Museu Comunitário Filhos de Obá, lá em Laranjeiras, então esse eu já tinha algum material. E aí Salvador, na Bahia, que foi o problema. Eu digo, pronto, e agora? Como é que eu vou terminar? Aí eu lembrei, bom, o Quissimbé eu já tinha conversado com o Tata Anselmo. O Tata Anselmo, ele morre ele falece em 2020 e o terreiro fecha. E aí quando no candomblé uma pessoa, um pai de santo, a mãe de santo, tem Alorixá, Babalorixá, Tatê, Tomameito, falece, morre, o terreiro fecha. E você não consegue fazer trabalho nenhum por uma questão de respeito aos rituais fúnebres da casa. Eles têm uma relação com a morte diferenciada, né? Então você tem que respeitar o momento deles. Só que eu já tinha material e coincidiu
que o Tata Anselmo tinha feito um trabalho, ele fez uma pós-graduação, e ele tinha escrito sobre a história do seu terreiro e do museu do Quissimbié. E aí eu usei aquele trabalho, assim como uma fonte extremamente importante da minha pesquisa, para fechar a análise, porque eu não queria tirar o Quissimbié, porque o Quissimbié tinha uma importância muito grande, é um memorial construído a partir de políticas públicas, isso é extremamente importante, né? Porque muitos memoriais de terreiro, eles são construídos por iniciativa da comunidade, certo? E nem todos conseguem se encaixar dentro da burocracia que pede as políticas públicas dentro de determinados estados, né? Porque tem toda uma documentação, tem toda uma série de questões, e o Quissimbié tinha uma importância, e eu coloquei, então, entrou na minha pesquisa o Quissimbié, o Museu Comunitário Mãe Mirinha do Portão, em Lauro de Freitas, e o Laju Omim, também em Salvador. Então eu pesquisei esses 3, porque foi o que foi possível na época. Então, assim, mas foi extremamente importante, porque aí eu volto a Exu, né? A gente tá falando desde o início de Exu, né? Então ele vai abrindo. Então eu digo, bom, vamos ver qual desses 3 se vai ter algum problema. Não, quando eu precisei ir para o campo, eu tive um tempo curto, porque eu não podia ficar muito tempo afastada de Aracaju, porque eu tinha meu trabalho. O tempo que eu precisei fazer o trabalho de campo fluiu, seguiu, as portas se abriram, certo? As pessoas me receberam. O pouco tempo que eu tive de contato com eles, eles perceberam a importância do meu trabalho e a seriedade do meu trabalho, porque tem toda essa questão. Não é todo mundo que abre as portas para você, não é todo mundo que vai conversar com você, porque a gente vive num país onde o racismo religioso é fato. E por causa de profissionais que não são corretos em suas práticas de pesquisa, muitas vezes a gente encontra portas fechadas. Eu vi isso ao longo dos mais de 20 anos de pesquisa nesse campo. Então, assim, é importante ressaltar essa questão, sabe? Eu tive eu consegui passar para as pessoas que eu precisava naquele momento conversar a seriedade, a importância do meu trabalho, e eles colaboraram assim de forma fantástica, e a eles eu tenho uma gratidão enorme, assim como ao professor Marcelo Cunha, que foi meu orientador, certo? Uma pessoa assim fantástica, que respeitou os momentos, porque a gente viveu uma pandemia que mexeu muito com a nossa saúde mental, né? Então eu vivi momentos que eu não conseguia escrever nada relativo à minha pesquisa, eu escrevia sobre tudo, menos a minha pesquisa. Então, assim, essa empatia, né, foi um momento, essa tese ela foi construída num momento extremamente difícil na vida de todos nós, que foi essa pandemia que mexeu com a nossa vida, mas eu consegui terminar. Em 2023, eu fui para Portugal, defendi e concluí esse ciclo, certo? E que foi, assim, um trabalho extremamente importante para mim enquanto profissional. Claro que eu gostaria de ter conseguido desenvolver a pesquisa de campo em todos os espaços que eu pretendia. Ia ser bastante desafiador, mas assim, o pouco que eu consegui foi um pouco que assim, teve sua importância, sua representatividade. Eu pude mostrar como cada espaço de memória que trabalha a sua memória ancestral do lugar, do terreiro, tem suas particularidades, né? Não existe um padrão, existem particularidades locais, históricas, certo? Então, cada lugar de memória onde eu entrei, cada terreiro que eu fui, que eu registrei, me mostrou as particularidades dessa memória ancestral, ligadas a homens e mulheres, e a toda essa relação com o sagrado, né, das divindades. Isso, assim, para mim foi uma experiência fantástica. Mas muito legal saber que, tipo, durante todo esse processo você viu que é uma coisa que dentro da própria religião a gente sabe que nenhuma casa é igual. Tipo assim, nada vai ser igual uma outra, é tudo uma vivência diferente da outra, e isso claramente se refletiria, né, da forma em que se é contado que a história desses espaços, né?
E uma coisa que eu fiquei assim pensando a gente entende o conceito de memória, enfim, a gente pode parar para ler, entender que é identidade, uma coisa que eu sempre falo que a memória anda junto com a identidade, né? E tudo isso. É, dentro desses espaços, quando você estava, né, quando você estava estudando, assim, como que você pensava a museologia, sabe? A partir das coisas que você aprendeu, porque quando eu vou, assim, dentro do terreiro, eu entendo que às vezes a gente consegue, como o Gu falou, né, que Suzy falou, esses objetos, eles são índices de memória, né? São coisas que guardam muitas outras coisas que a gente pode usar como ferramenta de realmente reafirmar a identidade, reafirmar a história daquilo tudo. E aí eu fico pensando, meu Deus, todos os terreiros deveriam ter um museuzinho. Eu deveria ter algum memorialzinho, deveria ter alguma coisa, mas se não é a vivência por si só, a própria prática da museologia, sabe? De tipo pegar, entender, usar a utilização daqueles objetos, se é uma museologia tipo na prática, tá ligado? Como que você foi aplicando os conceitos mesmo do que a gente entende de museologia social, sei lá, museologia de museus integrais, de tipo tirar do patrimônio, de tirar do espaço museu e ir para território, de tirar do objeto e ir para pessoa, e tudo isso assim que a gente vai, quando a gente pega a teoria, tipo assim, na prática mesmo, quando você tava lá. Eu acho que era meio essa a questão, assim, tipo, como que você viu esses conceitos? Porque a pergunta era o contrário. Agora eu tô trazendo a pergunta para como que você vê a museologia dentro desses espaços, sabe? Então, na minha formação, desde o início, eu creio que a minha relação com o meu objeto de estudo, né, me permitiu ter uma bagagem. Eu pude levar para a minha prática de pesquisa, além de tudo aquilo que eu estava estudando ali, dos conceitos da museologia, esse olhar que você falou, a museologia social, certo? Essa museologia dos territórios, essa museologia construída nas comunidades, certo? Essas relações das comunidades com aqueles elementos que os representam. E eu fui observando ao longo da minha pesquisa, porque eu saí de uma pesquisa em um espaço e fui para outros. Né? Eu ampliei, eu não fiquei só no Abaixo São Jorge, no Memorial de Mãe Nanã. No doutorado eu fui para outros terreiros, né? Fui para outro estado. Né? Então, fui vendo como essas comunidades elas construíram esses espaços de representação. E aí tem uma coisa muito importante. Foi construído por eles. O discurso lá dentro é o discurso deles, entendeu? Por exemplo, o Abaixo São Jorge é construído uma narrativa museológica dentro daquele espaço, construída a partir do que a família de Mãe Nanã definiu como aqueles objetos representam a história da Ielorixá, fundadora daquela casa. Tá. Aí eu saio de lá, vou para o Lajuomim. O Lajuomim é um museu de terreiro, é um memorial, um espaço de memória de um terreiro, o Pilão de Prata. E dentro desse espaço existe uma narrativa construída a partir do que a família, certo, viu enquanto representatividade daquela casa, das memórias que estão ligadas à fundação da casa, às pessoas importantes, né, os cargos importantes, certo? A memória daquelas pessoas que estão ligadas à ancestralidade daquele lugar. Aí você sai do Lajomin, você vai para o Quissimbié. E aí lá você tem toda uma memória ancestral que ultrapassa a história do terreiro. Vai para a história da família, da formação daquele terreiro lá. Porque quando o Tata Anselmo leva consegue levar a cadeira de Jubiabá para aquele espaço, a gente está falando aí de um período de repressão aos terreiros de meados do século XX, nas primeiras décadas do século XX. Né? Então, bem antes da criação, certo, do Quissimbié. Mas é ligado à ancestralidade daquela casa. Então, essas relações dessas comunidades com
essas representações de suas memórias, é quando eu passei a observar ali na prática esses conceitos da museologia social, das territorialidades, das identidades e daquilo que eles escolheram enquanto representações das suas memórias, entendeu? Então, assim, não veio um grupo e disse isso aqui vai ser importante para sua casa, é isso, não. A palavra final é da comunidade, é a comunidade que escolhe. Ainda tem algumas particularidades desse espaço, por exemplo, pegando aqui o daqui de Sergipe, o Memorial de Mananã, em alguns rituais, Mãe Marisete utilizava a saia, certo? Que estava lá no memorial para participar de um determinado ritual da casa. Aí, se você traz essa informação para o olhar da museologia, algumas pessoas vão olhar assim, não, mas... E a questão porque se discutia muito, existem muitas discussões envolvendo a questão do acervo, que não pode ser retirado, que ele perde o seu sentido. E no caso do Abassá São Jorge com o Memorial de Mananã, aquelas peças que estão lá expostas, elas circulam, elas não perderam sua função social ali dentro, entendeu? Então, assim, isso era comum. É comum no Abassá São Jorge a relação de, por exemplo, saias que foram de Mananã e que Mãe Marisete usa. E depois ela volta para o memorial. E vida que segue. E está lá representando a ancestralidade, as relações com a fundadora e a história da casa. Então, eu vi muito desses conceitos, nessas particularidades de cada lugar. Eu só ia comentar que nas minhas indicações no final, né, que no final a gente faz algumas indicações aqui, que eu ia indicar um guia que é a Secretaria de Turismo de São Paulo, né, que é a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Secretaria do Tarcísio, por incrível que pareça, ela lançou um guia que, assim, para alguns terreiros aqui de São Paulo, foi meio que uma vitória como um reconhecimento. Só contar o contexto aqui, né, para as pessoas saberem o contexto. A Secretaria de Turismo de São Paulo, ela focou nessa gestão atual no turismo religioso. Então ela fez um guia da católica, um guia turístico da católica, evangélica. Inclusive, eu cheguei a dar uma olhada da evangélica, tem tipo assim, a rua onde vende a Bíblia barata ali, sabe? Uma Bíblia bem baratinha, que é ali no centro de São Paulo, que inclusive dá uma treta, porque, né, depois eu conto. Mas assim, surgiram alguns guias, e eles fizeram um guia turístico de religiões de matrizes africanas e indígenas. Então a gente lançou esse ano, no começo do ano, esse guia. Assim, comparando aos outros, né, principalmente a católica e a evangélica, ele é mais enxuto, ele é menorzinho, que ele tem 33 ou 32 lugares de memória, assim, para se visitar, e são divididos por cidades, né, então tem Guarulhos, tem Itanhaém, tem Jacareí, tem São Paulo, São Bernardo do Campo, vários lugares, assim, com uns terreiros para se visitar, né. Tem no finalzinho museus, que dá para você, que ele comenta aqui do Museu Afro daqui do Parque do Ibirapuera, que inclusive tem uma discussão, né, porque na verdade o Museu Afro do Parque do Ibirapuera é um museu de arte, mas depois a gente vai gravar um episódio sobre. E o Museu das Culturas Indígenas aqui em São Paulo. Mas o resto, ele indica vários terreiros como locais de memória para as pessoas visitarem e conhecerem, né, então queria só fazer esse comentário aqui que a Gina estava comentando sobre esses lugares de memória, né, sobre o reconhecimento desses lugares de memória e sobre o memorial que eles criam ali dentro, né. Eu fui recentemente por conta de um curso que eu estou realizando com o pessoal da APA lá de Guarulhos. Eu fui em um terreiro em Guarulhos que eu tenho dificuldade de falar o nome, tá, gente? Então, se eu falar aqui errado, vocês me perdoem. Mas é o Ilê, Axé, Omum, Obá, Oloque, Efon, que é lá em Guarulhos, que é um terreiro já antigo,
E agora eles estão nesse processo de fazer a musealização do espaço, né? De fazer esse trabalho de museologia social, que eles estão pensando em fazer, eles já fazem as visitas, estão pensando em colocar plaquinhas nas fotos, nas imagens, para meio que transformar o terreiro mesmo em um museu, né? Ter esse aspecto museológico de um museu no terreiro. Eu acho uma experiência muito interessante. Aí eu só queria fazer esse comentário, inclusive o Ilê tá nesse guia. É massa, porque aqui a gente consegue ver, né, nesse esforço aí, até de pessoas que a gente nem espera esforço nenhum, não é mesmo? Enfim, mas assim, num sentido de monetização também, né, eu acho que talvez essa questão das rotas e tudo mais, mas para além disso, é ver como essa rota, né, isso tudo vem num contrafluxo muito do que a gente sempre viu de uma violência, né, uma violência contra as religiões de matriz africana, nas religiões afrodiaspóricas, que Janaína trouxe no começo também, né, sistematicamente violentadas, em como isso tá, até é uma pergunta que vai vir mais para frente, como está mudando ou não, né, mas isso é uma coisa, esses esforços, assim, mas também eu acho que também pode ser que seja uma coisa que reflete como a gente está estudando a cultura material também, dentro da museologia, dentro, né, da antropologia, e como a gente está trazendo outras visões também, né? Essa cultura material que versa realmente sobre essas questões de indumentária, de objetos que são utilizados mesmo, né, no dia a dia, de uma certa comunidade, enfim, de um certo contexto aí. Como também, enquanto ciência, a gente está, né, se debruçando nesse processo, mas como, na verdade, isso tudo é só um reflexo da realidade, sabe? Tipo, a ciência tá aí porque ela tá pra estudar um bagulho que já existe. Então, assim, isso tudo que a gente tá vendo, né? A própria pesquisa de Janaína, esse esforço do nosso querido, desquerido, e tudo isso que a gente tá vendo acontecendo, essas políticas públicas, né? Enfim, como que a gente... É uma forma também de resistência a gente fazer tudo isso, né? Enfim, esse esforço, essa produção, e isso tudo que está acontecendo, assim, como é uma forma de resistência enquanto para com essas violências que sempre aconteceram. Então, é legal o que o Hugo trouxe, e também como a Janaína traz, que isso tudo, de certa forma, essa questão de cada lugar vai ver o que tem de uma forma, né? E como que as coisas vão mudando, e como que a gente pode estudar tudo isso a partir da cultura material, a partir dessa dinâmica de resistência, como isso tudo só vai criar mais ferramenta para a gente, tipo assim, quanto mais pesquisa, mais ferramenta a gente tem realmente para continuar resistindo, né? Não sei se faz sentido o que eu falei. Vocês conseguiram seguir melhor? É sempre assim, viu, Janaína? Você, ó, eu vou chegar, aí eu começo, volto e, enfim, no final das contas não é Gu. Se não desligam, né? Às vezes cai a minha internet, que já aconteceu algumas vezes de eu começar a falar e cair a internet, enfim. Mas isso, tipo, trazer esse insight de como é importante a gente ter esses esforços assim também. E, por exemplo, nisso, a gente tem a questão da patrimonialização, que eu não sei se a gente vai discutir aqui, eu acho que pela pauta nem tanto, mas como acho que eu queria trazer isso, como é importante, né? Eu acho que com certeza no seu doutorado você traz isso. Também eu acho que tem, né, também no artigo que a gente teve acesso, essa questão da patrimonialização também, seguindo essa linha de raciocínio, como uma ferramenta de resistência, né? Tanto que o primeiro terreiro tombado aqui em São Paulo foi um terreiro pertinho aqui de casa, aqui no Jabaquara, que é o Axé Leobá, isso em São Paulo. E uma das coisas, assim, eu lendo sobre tudo, era justamente nisso, como uma ferramenta de resistência. Durante a sua pesquisa, você viu isso também? Tipo assim, porque eu vi que a gente não tem tanto isso na pauta, mas eu queria saber se, tipo, você viu as pessoas utilizando isso. Você trouxe um pouco disso já, claro,
mas se você, tipo, viu alguém falando isso mesmo durante a sua pesquisa, assim, não, isso aqui que a gente está fazendo é resistência, enfim, algo assim. Então, dentro desses processos que eu estudei, em alguns momentos é possível perceber nos discursos essa importância, principalmente nesses espaços onde você tem essa relação com políticas públicas, né? Então, assim, quando esses terreiros têm esse conhecimento da importância das políticas públicas e como a patrimonialização de espaços, elas são ferramentas importantes desses processos de resistência, certo? De afirmação de identidades, certo? A gente encontra, assim, eu cheguei a ver em algumas conversas, em alguns desses espaços, esse discurso, certo? E também aqueles conflitos com relação às políticas, né? A questão, essa relação entre esses espaços e os governos e o Estado, vamos pegar assim o Estado, né? Nessa construção de políticas públicas, porque o que acontece? Quando esses terreiros que estão no processo de organização desses espaços de memória, eles encontram, existem políticas públicas voltadas a dar esse suporte técnico, no caso, os recursos para a organização das narrativas museológicas, do espaço em si. Existem documentações que são cobradas dentro dos editais, por exemplo, que muitas vezes esses terreiros não têm, e aí geram os conflitos. E aí é onde alguns conseguem entender a importância da participação nesses editais, conseguem perceber essas políticas enquanto espaços de fortalecimento, certo, de resistência, porque quando esses terreiros conseguem acessar esses editais, é porque dentro da sua comunidade existem pessoas que têm esse conhecimento e espalham e levam esse esclarecimento para esses lugares, da importância de participação desses editais, dentro dessas políticas públicas, e é lá que vai estar o quê? Toda a discussão sobre a patrimonialização, sobre esses registros, sobre os reconhecimentos. Então, e como esses elementos, eles são importantes enquanto formas de resistência. Então, alguns desses lugares que eu pesquisei, foi possível perceber essa noção, mesmo que de uma forma muito simplificada, certo? Mas você tem é possível ver isso sim. Porque basicamente, tipo, na real é a burocratização de um bagulho que a galera já tá fazendo, que é pegar um objeto e falar, olha, isso aqui é importante o suficiente pra gente colocar desse jeito aqui, pra falar sobre isso aqui. E aí todo mundo, né, entende que é importante. Eu acho que, enfim, eu tenho a museologia pra mim faz tanto sentido em tantos lugares, sabe? Tipo, a patrimonialização, essa questão do objeto, a cultura material é um negócio bem interessante mesmo, a gente pensar, tipo, tudo, né? No final das contas. Com certeza. Então, pessoal, nós montamos a pauta aqui em cima de 2 trabalhos da Jana, chamam de Jana, ou mania de paulistano, né? Da Janaína aqui. E eles vão estar com, né? Vamos deixar o link dos trabalhos aqui na descrição para vocês terem acesso. Mas um deles é um que eu peguei aqui dos anais do Museu Paulista, que é o Encruzilhadas Museológicas, ressonâncias da presença / ausência do Exu no Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, que a Jana fez junto com Clóvis Carvalho, Fernando José Ferreira Guiar, e foi em 2019. Aqui no Museu Paulista tá falando que é de 2019. Foi em 2019 mesmo, Jana? Isso, que ele foi publicado. Isso, 2019. E o que acontece é que eles contam um caso, né, resumindo bem, vai estar disponível para vocês darem uma lida e baixar também, mas basicamente conta o caso do Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, que tinha imagens, né, tinham imagens e peças sobre religião afro, em determinado momento essas imagens são retiradas e depois volta o Exu, né, depois de algumas manifestações volta a imagem
de um Exu. E a presença dessa imagem do Exu vai mexer com o imaginário das pessoas que visitam o museu, até associando algumas coisas que acontecem na cidade com a ausência e a presença do Exu. Como a Jana até já comentou aqui, em outro caso dela, quando ela fez a exposição lá na faculdade, que ela deixou o Exu na porta, que até queimou a luz do corredor, né? Então, Jana, em cima dessa pesquisa aqui, a gente queria perguntar, né? Que no Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, você vai discutir esses deslocamentos, né, e as tensões simbólicas em torno da imagem do Exu. Aí queria perguntar, como que os terreiros e as suas comunidades, eles lidam com essa representação tensionada, né, dos seus próprios espaços de memória? A gente já comentou bastante nisso aqui, mas eu queria que você comentasse em cima desse caso que vocês comentam na revista, né, que eu achei bem interessante, né? Então, como que os terreiros e como que as comunidades elas lidam com esses tensionamentos dos seus espaços de memória? Então, esse caso do Museu Afro foi interessante porque eu era aluna do curso de Museologia da UFES e era professora da rede pública do Estado, lá em Laranjeiras também. Então, eu dava aula à tarde numa escola de ensino fundamental e pela manhã eu tinha aula na UFES. E um belo dia eu levei uma turma para fazer uma visita ao Museu Afro. E quando a gente subiu, porque o Museu Afro Brasileiro de Sergipe, ele é o segundo do Brasil, certo? Ele é um dos mais antigos. E eu estagiei lá também. Esse museu tem a parte do primeiro andar, tem o térreo, tem toda a narrativa museológica construída a partir da presença dos africanos escravizados no território, todo aquele discurso tradicional de museu afro, entendeu? Então, os objetos de tortura, os objetos de trabalho, certo? A cozinha, então tem toda essa parte, certo? Representada lá a partir da sua cultura material, das representações dos objetos museológicos. Na parte do primeiro andar, estavam, né, tem um tempo que eu não vou lá, então eu não posso dizer se mantém-se ainda, mas na época era onde ficavam as representações das divindades, né, e um pouco antes dessa visita, quando eu estava como a estagiária, a gente organizou os espaços e uma sala, que é por onde começava a visita, do lado esquerdo, logo quando você sobe a escada, do lado esquerdo, a primeira sala, estava lá a representação de Exu, na Umbanda e no Candomblé. Existe um acervo muito grande de representações de imagens de Exus e Pombagiras. Não havia uma representação do Exu Orixá, do Candomblé. Era mais essa representação que, inclusive, é fruto, reflexo de todo um discurso de demonização em torno dessa divindade. Fui eu que escrevi o texto dessa sala, por conta da minha relação com o tema, porque se existe uma coisa que eu amo estudar, é sobre Exu, certo? Tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Foi como eu comecei e é um tema que eu sempre que posso, estou lendo, estou buscando informações e tal. E aí fui eu que construí a narrativa esse texto sobre Exu. Na época, o governo do estado, a Secretaria de Cultura de Sergipe, mandou fazer uns banners com os textos de cada sala, e o texto da sala de Exu fui eu que fiz. E na época, foi colocado na sala, nós retiramos essas imagens que alimentam a visão demoníaca de Exu, e trabalhamos, construímos uma narrativa museológica centrada no Exu Orixá, o Exu, a divindade da comunicação, tal, e desconstruindo esse discurso de Exu relacionado a demônio e tal. Então, quando eu saí do museu como estagiária, eu deixei tudo isso arrumado, sabe? A gente fez um trabalho na época muito bacana de pesquisa, de buscar referências locais. Então tinha uma sala onde ficavam as representações dos terreiros mais antigos de Laranjeiras, tal. Pronto.
E os manequins com as roupas dos orixás, que é o que chama muito atenção nesse primeiro andar do museu, né? Tá certo. Aí quando eu vou com a minha turma, quando eu subo, eu não vi mais a sala. Ela foi desmontada. Eu fiquei sem entender. Eu entrei com os meus alunos, né? Acontecia muitas vezes que eu pedia aos guias que deixassem que eu iria falar ali, certo? Porque eu tenho muito receio, porque a forma como se explica sobre as religiões de matrizes africanas, muitas vezes alimentam visões distorcidas e contribuem para todo esse preconceito, esse racismo religioso que existe, principalmente no campo principalmente sobre Exu. Então, eu já fui preparada para, não, quem vai explicar essa parte sobre Exu sou eu. Só que quando eu entrei na sala, não tinha mais essa sala. Não estava mais organizada como eu tinha deixado, né? E eu fiquei sem entender, não tinha Exu. Você já entrava na sala dos orixás. Aí eu parei e digo, bom, no candomblé nada se faz. Nas religiões afro, nada se começa sem primeiro. O Exu está lá, Exu é o primeiro. Tá entendendo? E aí eu fiquei na minha, não ia discutir na frente dos alunos, tal. E antes de ir embora, eu procurei a diretora do museu e disse: vem cá, cadê o Exu, hein? Porque a única coisa de Exu que eu vi ali foi tiraram, certo? Colocaram uma representação de metal, que é o que se chama de ferro de Exu, na lateral da escada, sem nenhuma referência. Aí eu fui questionar, e cadê o Exu do museu? Ah, foi alterada, e citaram lá o nome das pessoas envolvidas, tal. Aí eu cheguei em casa e conversei com um professor, que é um dos professores que assinou o artigo junto comigo, e eu disse, pô, eu fui no museu com meus alunos e Exu não estava lá. Aí esse professor, ele é do candomblé, ele pegou e disse, gente, vou botar no Facebook agora. Pai fez uma postagem. Eu sei que isso viralizou, sabe, usando o termo contemporâneo da viralização das mensagens, eu sei que começaram a questionar. E cadê o Exu do Museu Afro? Onde é que ele está, o Exu do Museu Afro? Aí começou. Aí nisso, essa situação ficou gravada, né? As pessoas, como é o pessoal do candomblé, começou a questionar, cadê Exu? Porque você não pode tirar, certo? Exu é um orixá que não dá para você não tem como falar das divindades do candomblé se não falar de Exu. Ele precisa estar lá. E ele estava desde o início, ele tinha o início da exposição sobre os orixás, era com ele. Depois ele voltou, né? Depois de todo o barulho que foi feito nas redes sociais, de questionar as instituições públicas responsáveis pelo museu e tal. Exu voltou para sua sala. Passou um tempo, aí foi quando o professor Clóvis ficou sabendo dessa história, a gente conversou e vamos analisar essa questão, porque merece um artigo. Eu digo, vamos. Então, nós construímos, nós três, essa análise, certo, desse fato, e como isso impactou, né, dentro da comunidade afro-religiosa, né, porque a gente tá, porque assim, existem temas dentro de espaços culturais, aí eu amplio, eu não fico só no museu, mas nos espaços culturais como um todo, que se você vai montar uma exposição sobre os orixás, sobre questões ligadas às religiões afro-brasileiras, você precisa saber o que está fazendo. É preciso saber, para não se cometer um erro, porque é um tema que se você você colocar uma palavra ou uma frase fora do contexto, você destrói todo um trabalho, tá entendendo? E eu sempre tive isso muito claro na minha pesquisa. Eu tive uma professora, eu sou formada em História, mas eu tive uma antropóloga fantástica na minha formação, que é a professora Beatriz Góes Dantas, que ela sempre me alertou com relação a essas questões, certo? Você tem que saber, você está dentro de um espaço que não é o seu espaço, né? Até então, dentro da minha construção como pessoa, ainda não me via como espiritualista lá no início da minha pesquisa, essa minha relação com as divindades, com o sagrado afro-religioso. Hoje eu tenho essa relação muito bem clara, bem estabelecida na minha mente, mas essa coisa de você estar entrando num espaço que não é o seu, né? Então, assim, eu sempre tive muito cuidado com isso. Então, quando eu vi essa situação, isso me incomodou muito.
né? E aí as pessoas do candomblé começaram a questionar. Então, a gente precisa entender que esses espaços são espaços de representatividade e identidade, né? São várias identidades, várias culturas, religiões que estão ali representadas. Esses museus, como o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, ele foi construído a partir de pesquisadores, né? Quando a gente vai para a origem desse Museu Afro de Laranjeiras, é importante ressaltar que essa sala dos orixás, como ela ficou conhecida logo no início, ela foi construída a partir do acervo de um terreiro de candomblé de Aracaju, certo? Do seu Gilberto da Silva, conhecido como Pai Lê, que, de um acordo com a Secretaria de Cultura na época, a Fundação Estadual de Cultura do Estado, vendeu um acervo com representações, roupas, objetos para a construção dessa sala. Então, a sala dos orixás, como ela inicialmente ficou conhecida, ela não foi construída com objetos comprados no centro da cidade de Aracaju. Ela foi construída com objetos de terreiro, objetos que pertenciam a uma casa, né, na construção inicial, primeira exposição dele. Então, assim, é necessário ter esse respeito. E na época dessa exposição, dessa alteração, foi um total desrespeito à comunidade afro-religiosa, entendeu? É tanto que logo depois voltou, colocaram novamente e tal. Mas, assim, é importante ter esse cuidado, porque a gente está falando dessas representações. E aí você vem, pronto, a gente está falando de espaços construídos por pesquisadores, por pessoas, na sua grande maioria, de fora dos terreiros, né, que constroem esses acervos. Então, esses museus tradicionais, eles têm referências às religiões afro-brasileiras de fora para dentro. Aí vem algo que é o que a gente vê nesses museus de terreiro, nesses espaços de memória em terreiros de candomblé e umbanda. São narrativas construídas pelos de dentro. Tá entendendo? Então, assim, se eu chego num terreiro em Cachoeira, na Bahia, para auxiliar no processo de construção de um memorial, a palavra eu disse lá, auxiliar. Eu não vou dizer o que eles têm que colocar. Eu não vou chegar num terreiro e dizer, ó, você precisa ter uma roupa da Mãe de Santo. Porque não é a minha história que vai ser contada, é a história deles, é a narrativa deles. Eu estou ali para dar uma orientação técnica, mas eu não posso interferir na definição do que deve ou não. Isso acontece nesses espaços de memória em terreiros e também espaços em comunidades indígenas, em comunidades ciganas, em comunidades quilombolas, porque estão surgindo em várias dessas comunidades espaços de memória construídas a partir das narrativas das próprias comunidades. Então é diferente a narrativa construída no Museu Afro-Brasileiro de Sergipe da narrativa construída no Museu Comunitário Filhos de Obá, na mesma cidade, em Laranjeiras. Você tem o Museu Comunitário dentro do terreiro, que a narrativa foi construída a partir dos de dentro, e você tem uma narrativa no Museu Afro, que vem de pesquisadores. Tá? Mesmo que o acervo inicial tenha sido de um terreiro, esse acervo já se diversificou. Ao mesmo tempo que tem objetos que pertenceram, por exemplo, à roupa a indumentária de Ançã pertenceu à Mãe Marisete, que a Mãe Marisete doou. Então, ela não foi comprada nem confeccionada pela costureira da cidade. Tem um axé naquela roupa. Tá no museu, tem um axé. Sabe por quê? Quando você entra lá, eu me lembro que eu cansei de ver isso, os visitantes que vão lá, que são de Aracaju e que vêm e que sabem que aquela roupa lá está lá dizendo que é doação de Mãe Marisete, pega a roupa e beija, faz reverência à divindade, tá entendendo? Porque para eles ali é uma representação, é um axé, tem axé aquilo ali. Você vai dizer que não tem? Alguns vão entrar, vão fazer foto, porque pode fotografar, vão fazer foto tal, outros vão e sabe, bate cabeça, bonito, você vê. Então tem essa representação, então é necessário entender isso. Essas diferenciações de narrativas dentro desses museus tradicionais e dentro desses museus comunitários, esses espaços de memória construídos em terreiros, entendeu? Essa questão, né, de como a gente precisa
voltar o nosso entendimento do que existe naquele lugar a partir do entendimento daqueles que vivem aquele lugar, né? Daqueles que constroem aquele lugar. O nosso entendimento vai ser formado a partir do que a gente tem na nossa cabeça, mas a partir dessas pessoas também, né? E principalmente. Aí, nesse sentido, eu trago uma experiência minha aqui quando eu estava, enfim, ainda articulando essa questão do meu projeto do mestrado. Porque agora eu vou vir para São Paulo, né? Não sei como vai ser, mas enquanto eu estava com a orientação com a orientação de Mário Chagas e tudo, a gente estava discutindo uma questão sobre como é importante a gente pensar que a acessibilidade é né, minha pesquisa é sobre acessibilidade através de um olhar interseccional. Por exemplo, essas questões, né, no terreiro, no memorial de terreiro, ou num museu em que traz objetos de religiões de matriz afrodiaspórica, que a gente pega, como que eu vou fazer uma audiodescrição disso? Será que vale mais a pena um objeto 3D disso, ou o próprio objeto? Ou, por exemplo, uma quartinha, sei lá, um objeto de barro. É mais interessante eu fazer um objeto 3D para as pessoas cegas tocarem nesse objeto ou comprar uma quartinha na feira, na Sete Portas, tá ligado? Na feira de São Joaquim. Então, pensar o quanto é necessário também trazer esse axé para a acessibilidade desses objetos. E, tipo, eu trago esse é um questionamento que eu quero que tenha mais pesquisa sobre, então tô jogando aqui, galera, para que se vocês tiverem também me enviar, porque, pelo amor de Deus, mas sim, de religiões, não só de religiões, mas também, por exemplo, os objetos, sei lá, de pessoas, de espaços de memória de pessoas indígenas, enfim, né? Como que fazer uma audiodescrição de um objeto? E nada disso eu conseguiria fazer. Eu posso fazer a partir dos meus estudos de audiodescrição, etc., da minha experiência, mas eu preciso ter como referência as pessoas que realmente falam sobre aquilo, né? Querendo ou não, assim, a partir das palavras dessas pessoas, né? Então, deixa eu citar para você um exemplo de uma exposição que eu vi em 2019. Eu visitei o Museu do Traje, que fica em Madrid. E lá, bom, traje, roupas, objetos, adereços. E nesse dia que eu fui visitar, tinha uma exposição temporária. E nessa exposição, tinha uma parte voltada a pessoas com deficiência visual. E essa exposição, essa parte da exposição, ela é toda no toque. Então, essas pessoas eram levadas a tocar nas roupas, identificar a partir do toque os tipos de tecidos, sabe? Os objetos de adereços feitos com tecido, com cerâmica, com outros tipos de material, de matéria-prima. Então, tinha essa parte, tinha o texto em braille, né? E tinha esse momento. Então, quando você fala como fazer uma audiodescrição sobre isso, sobre a questão da quartinha, né? Se a gente está falando de uma exposição sobre objetos afro-religiosos, o axé é energia, aí vem o axé é energia, aí vem meu lado da espiritualidade. O axé é energia, é força, e energia você precisa sentir. Você quer dizer que a audiodescrição não vai despertar o sentimento? Possivelmente, mas nada se compara a você pegar a quartinha de barro, de louça, tá entendendo? Você pegar o fio de conta, entender que num determinado momento no fio de conta existe uma conta maior, tá entendendo? Entender que o fio de conta ele é construído com palha da costa e que nesse encontro das miçangas existe uma miçanga maior e tem lá uma palha da costa enrolada, né? E que tem uma bacia que tem água e tem ervas. Então, essa experiência sensorial, né? Se eu não estou usando a palavra correta, essa experiência sensorial, você tem ali, né? Todo o axé em torno de todos esses elementos, esses objetos, dentro de uma questão ligada à acessibilidade de uma exposição, por exemplo. Então, não é que a audiodescrição não seja importante, claro que é, mas esse tocar, o pegar, é o contato com o axé. Isso para mim é bem interessante. E essa exposição, quando eu vi lá em Madrid, eu achei bem interessante, porque
tinha essas diferenciações, proporcionava a essas pessoas esse sentir, certo? Não só imaginar, mas o tocar, o toque, né? Isso era bem interessante. Até porque essa dinâmica do toque faz parte da religião, né? É, tipo assim, é tudo sobre também toque, tocar o chão, pedir, né? Enfim, a bênção, tudo é sobre toque, a dança também, enfim, o movimento. Então faz todo sentido mesmo. Mas ainda assim, né? Como trazer para a audiodescrição? Essa é uma das coisas que, poxa vida, Desafiador. talvez até ela funilhe assim um pouco mais essa questão, assim, de tipo uma audiodescrição baseada no axé, assim, como trazer o axé, a energia para as palavras. Isso é uma coisa. Fica aí, galera, também, vamos juntos nessas aí, pensar isso aí. É isso, quando eu fui no ILE fazer a visita com o pessoal do curso lá que eu tô fazendo em Guarulhos, um beijo pra Suzy, quando a gente entrou, uma das primeiras coisas que a gente ouviu do pessoal do ILE é que, ó, tudo que vocês olharem aqui, tudo que vocês olharem não é por acaso, tudo tem um significado. Desde a árvore aqui tem um orixá na árvore, tudo tem um significado, né? Então, como que a gente transporta isso, ou como a gente materializa isso na acessibilidade, né? E todos esses significados. É isso, deixar umas moedinhas pro pessoal jogar no chão, jogar no. deixar na encruzilhada na saída. Como eu tava comentando com o Jana aqui, eu não sou de um bando nem do Candomblé, sou espiritualista, né? Eu era do Centro Espírita um tempo atrás. Aí depois de algumas falas, algumas coisas que eu percebi no Centro Espírita, assim, eu vou até comentar, né? Uma das coisas que muito me incomodava era eu tô falando especificamente de onde eu frequentava, tá, gente? E também da organização que eu frequentava. E não sei da experiência dos nossos ouvintes, mas assim, eu ouvia muito dizer que o espiritismo era mais evoluído porque ele tratava com a espiritualidade, que com as religiões de matrizes afro, elas ainda estavam num campo inferior, e nessas palavras mesmo, né? Um campo inferior, porque elas ainda tratavam com a materialidade. Mas também, quem falava isso, depois ia tomar uma água fluidificada, sabe? Andava com o evangelho dentro da bolsa, uma coisa assim. Só esses pequenos comentários, assim. E puxando aqui para nossa pergunta final, né? Isso queria fazer um comentário breve de que nós temos muitos museus de arte sacra, que quando a gente se trata de arte sacra, acaba caindo numa arte sacra na arte sacra de uma religião só, que é a religião católica, né? A grande maioria. Na verdade, eu não conheci nenhum outro museu que tratasse além do. Tipo assim, tinham exposições temporárias, mas nem da exposição de longa duração. Os museus de arte sacra que eu conheci, eles não tratavam de outras religiões, principalmente de matriz afro. Mas esses museus de arte sacra, eles têm muito cuidado com suas peças, eles sabem lidar com as peças que eles têm ali no acervo, né? Porque não é porque foi musealizada que ela deixa de ter seu uso prático. Sim. Né? Tem até porque, Gu, me lembrou, só fazendo isso, me lembrou muito ela falando aqui sobre a questão da saia, quando os objetos sacros saem para procissão também, né? Tem isso também, isso. É um paralelo muito, muito possível. Acho que todos os museus de arte sacra no Brasil têm algumas peças que saem para procissão, que saem para festa, né? Então você já tem um background, você já tem uma experiência não comparando as duas religiões, né, mas você já tem o lidar, você já tem uma orientação de como lidar com isso, né, e ver o que aconteceu nesse caso do Exu, no Museu Afro Brasileiro, Sergipe, em outros lugares também, assim, não é falta de instrução, né, você tem documentação, você tem pesquisa sobre isso, né? Principalmente dentro da arte sacra católica, né? Mas desculpa também te comentar de novo, mas isso só mostra como é necessário a gente sabe. Eu sempre falo isso, né? A gente saber do que a gente tá falando. Porque imagine só você deixar de falar de Exu,
que vai fazer isso? Não tá bom da ideia, não. Eu não queria ser esse museólogo, eu não queria ser essa pessoa que tira os negócios de Exu da entrada, de jeito maneiro. Olá, querido museander. Aqui é o Gustavo editando. Não sei o que aconteceu, mas o StreamYard teve algum problema de conexão e começou a ter esses estralos chatos na gravação. Eles ficam um tempo, mas lá para 1h31 volta tudo ao normal. Pedimos desculpas por isso. Tá vendo? Bom, já puxando nessa daqui, fazer nossa última pergunta, né? Que os museus oficiais, eles construíram essas alguns, né? Construíram essas narrativas sobre as religiões afro-brasileiras. Até alguns inconscientemente, né? Porque como a gente comentou o caso aqui do Museu de Arte Sacra, Museu Afro aqui de São Paulo, ele não é um museu ele é um museu de arte, né? A sua expografia ele era montada para ser um museu de arte, né? Mas você tem peças que representam Exu, tem peças que representam orixás, que pessoas que entram no museu ali e são das religiões, elas fazem referência. Também tem alguns casos assim que tem gente que deixa moeda, né, nas imagens, fazem suas oferendas rápidas ali no museu. Mas como você avalia que tem mudanças acontecendo nesse cenário? Porque a gente já falou muito do passado, falou muito da atualidade. Você vê mudanças acontecendo nesse cenário? E se você vê essas mudanças, quais os desafios ainda persistem nesse cenário que a gente está tratando das religiões afro e museologia? Então, o que eu vejo hoje no campo da museologia e toda essa relação com esse tema, né, da questão das religiões afro-brasileiras, é o crescimento das ações comunitárias para a construção de espaços de memória em terreiros. Então, o que era, por exemplo, um movimento muito sutil, certo? Nos primeiros anos do 2000, hoje está em 2025, a gente tem um número grande de terreiros construindo seus espaços de memória, construindo suas narrativas, e isso é um movimento que vem crescendo muito. E não é só na Bahia. Quando eu vou para buscar informações sobre esses espaços de memória em terreiros, cada vez mais eu vejo surgir mais um na Bahia, em São Paulo, mais um no Rio de Janeiro, certo? Em Alagoas já tem movimentos voltados à construção desses espaços de memória. Então, o movimento atual, certo, contemporâneo, está muito ligado às iniciativas comunitárias. E isso é importante, porque você vai conhecer os espaços de memória dentro das comunidades, as suas narrativas, né? Porque durante um determinado momento na história da museologia no Brasil, as narrativas museológicas relacionadas às comunidades de terreiro, elas eram construídas a partir de pesquisadores, a partir de pessoas que saíam e adentravam esses espaços, colhiam aquilo que eles achavam pertinentes e construíam as narrativas museológicas, né? Não vou dizer que foram todos, não. Alguns museus construíram seus acervos, suas narrativas museológicas ligadas às religiões afro a partir da construção de diálogos. Mas hoje você tem as comunidades construindo, você tem esses movimentos em várias partes do Brasil, certo? De comunidades preocupadas com a memória ancestral das suas casas, né? Certo? Por exemplo, quando eu recebo uma ligação, uma mensagem de uma filha de uma mãe de santo da Umbanda, por exemplo, aqui, vou dar só um exemplo, tem uma mãe de santo da Umbanda que já faleceu, certo? E eu reencontrei a filha dela no comércio, tá? E ela chegou para mim e disse: "Você tem foto da minha mãe?" Eu disse: "Tenho." Certo? Porque todo o meu acervo fotográfico não está nas redes sociais. Ele está guardado, mas existem cópias desses acervos em cada terreiro por onde eu passei. E aí, porque assim, toda vez que eu ia para uma casa fazer meu trabalho de etnográfico, fotográfico, gravava músicas e tal, eu
na época eu não era máquina digital, porque era muito caro. Eu fazia a cópia da foto, revelava o filme duplicado. Colocava num álbum, sabe aqueles álbuns de fotografia? Sabe? E levava para o terreiro. E chegava lá e entregava. Então, muitos terreiros de candomblé e de umbanda que eu pesquisei, eles têm cópia do acervo que eu tenho. E aí ela me perguntou, você ainda tem foto da minha mãe? Eu disse, tenho. Ela disse, não, porque ela disse assim, eu quero organizar um lugar para contar a história da minha mãe. Ou seja, essa frase pode ser vista como, ela quer botar na sala. Não, ela quer fazer um espaço, um lugar de memória para a mãe dela. Então, esse movimento, ela não está querendo pegar tudo aquilo que ela disse que guardou da mãe, roupas, objetos, ela não está querendo pegar e levar para o Museu Afro. Ela quer, na casa dela, ter uma salinha onde vai ser organizado esse acervo. É uma iniciativa comunitária? Sim. Mas não é a comunidade, é a família. É a família, é a comunidade afro-religiosa lá da casa. Porque não vai ser só para a família consanguínea, vai ser para a família afro-religiosa, para os visitantes que vão chegar ali e vão conhecer a história de Dona Judite. Tá entendendo? Que foi uma das primeiras, dos primeiros centros de umbanda de Aracaju, a casa dela. Certo? Então, assim, tem uma importância para a cidade de Aracaju essa iniciativa muito simples, mas que tem, na sua simplicidade, uma importância muito grande, quando a filha dela diz que quer fazer esse espaço. Porque ela quer organizar a memória ancestral da casa. Porque não vai ser só da mãe, vai ser da mãe dela, mas daquela mulher que iniciou várias outras gerações de pessoas que já têm suas casas abertas, já realizam, entendeu? Então, hoje você tem esse movimento comunitário em várias partes do Brasil, onde você visita o Museu Afro-Brasileiro, certo, de Sergipe, da Bahia, e você vai visitar, você vai conhecer sobre a história das religiões, um pouco da história das religiões do lugar. Mas você também vai na casa de uma menininha e vai lá visitar o memorial de uma menininha, você vai, certo, no Pilão de Prata, vai visitar o Kissimie, vai conhecer, certo, um pouco da história da criação daquela casa, certo? Então, você tem essas ações comunitárias, isso é extremamente importante, e é um movimento que vem crescendo. E envolvido nesse processo, em alguns estados, estão também políticas públicas voltadas a incentivar isso aí, certo? Então, assim, é importante ressaltar isso também. Existem políticas públicas que, em alguns estados, como é o caso da Bahia, preparam essas comunidades para a construção desses espaços de memória. Isso é bem, você percebe que tem esses movimentos, né? E são válidos, e precisam ser reconhecidos, né? Isso, para mim, é o que me mostra esse momento atual, é o crescimento desses espaços de memória nesses terreiros, tanto de Umbanda quanto de Candomblé. Hoje o cenário enfim, a gente está falando de política pública também, enfim, cenário nessa questão do cenário brasileiro, né? Então você consegue ver que está tendo um interesse maior desses museus, assim, esses museus afro, museus, enfim, de realmente trazer as comunidades para dentro, né, dos espaços, porque, enfim, senão virar só um Nina Rodrigues tudo de novo, né? No final das contas, assim, se a gente não tem isso, assim, você consegue ver que está tendo uma abertura maior, muito também por conta enfim, dessa pressão também política também, né, disso. Você consegue ver isso ou não? Eu consigo ver isso na Bahia, no Na Museu Afro da Bahia. Bahia, tá entendendo? Com o trabalho do professor Marcelo, certo? E na Bahia você tem você vê essa relação. Em Sergipe eu não vejo tanto quanto deveria, certo? Aqui ainda é muito, sabe, muito lento essa relação. Agora, na Bahia você vê isso. Você consegue ver essa relação do Museu Afro da Bahia com as comunidades afro-religiosas, certo? Com o movimento negro, você tem toda essa relação. Lá você tem
você consegue ver Tem esse a casa do diálogo. Benin também, né? Tipo a casa do Isso, a Benin, casa que do Benin. também. Então, você tem essas relações. Na Bahia Uhum. isso é muito, muito presente. Mas em Sergipe isso ainda não tem essa força para poder dizer assim, não, aqui tem, não. Uhum. Não vejo Museander. tanto. Ainda é muito lento. Precisaria ser mais forte aqui em Sergipe. Sim. Então, Museander, depois conta pra gente se você vê isso acontecendo aí na sua região, se você tem algum comentário, não esqueça de comentar aí na nossa Uhum. caixinha, na nossa caixinha não, na parte de comentários aqui do Spotify, se você consegue ver uma outra realidade perto de onde você mora. E isso, comenta e comenta também o que você tá achando. Eu só queria aproveitar esse ensejo que a gente entrou aqui, essa parte, né? Que recentemente, uma coisa de um mês atrás, saiu a divulgação do IBGE sobre as religiões, em que a gente teve duas surpresas. Então, assim, houveram várias surpresas, né? Mas eu acho que duas são essenciais. Uma é a queda do avanço evangélico, né? Tipo assim, ainda tem um crescimento na religião das pessoas, um crescimento de pessoas que são evangélicas, né, se declaram evangélicas no censo de 2022. Teve uma queda, né? Uma desacelerada, na verdade. Ou teve uma desacelerada também na queda de católicos, né? Tipo assim, se imaginava que teriam muito menos católicos, mas deu uma desacelerada. E um crescimento a ponto de começar a ser significativo no sentido de aparecer no mapa das religiões afro, né? De matrizes africanas, que, se eu não me engano, agora você tem 1, não, você tem 1% de religiões afro, os espíritas caindo, né, de 2% para 1,8%, e várias surpresas aparecendo assim nessa pesquisa, né? Eu tenho uma minha tese própria, né? Eu como ex-espírita, que depois das eleições de 2022, você tem três tipos de espíritas. Os que eram em cima do muro, que continuaram sendo espíritas, os espíritas de extrema-direita, que foram, a minha opinião é polêmica, viu? Os espíritas de extrema-direita que acabaram indo para a evangélica ou para a católica, e os espíritas de esquerda que acabaram indo para que já tinham uma relação com a Umbanda e acabaram de vez indo para a Umbanda ou para o Candomblé, para as religiões afro. E essa minha percepção apareceu, né, de certa forma apareceu ali com a queda dos espíritas e a ascensão das religiões afro. E uma coisa muito interessante, que a gente está falando aqui de Bahia, está falando do Nordeste especificamente, até por conta da territorialidade que a gente está, da pesquisa e também da Jana, mas o que se apareceu foi que o Rio Grande do Sul é o estado com maior presença de pessoas com religiões afro, né, de matriz africana. E eu tenho até um professor, o Fabrício, que eu esqueci o sobrenome dele aqui, qualquer coisa eu coloco na edição. Fabrício Forganes. Que o Fabrício, ele deu um curso pra gente lá no Centro de Memória da USP, né, o Centro de Pesquisa e Memória da USP, que é sobre as religiosidades do Bexiga. E bem quando a gente terminou esse curso, saiu a pesquisa, ele comentou que provavelmente é porque na hora de perguntar, tem muitas pessoas que são de matriz africana que consideram como prática, não como religião. Que a religião, quando pergunta, a religião é católica, católica não praticante. Mas a pessoa tem essas práticas de ir ao terreiro, de frequentar os terreiros, né? Então, ele acredita, o Fabrício, que tem essa problemática de quando você perguntar qual que é a sua religião, é o Fabrício Forganes, que tem essa questão de você perguntar qual que é a religião da pessoa e não perguntar qual que é a prática religiosa. Só fazer essa observação. Que babado. Nunca parei pra pensar nisso. Não faria a mínima ideia de que. A real, a real é que quando o calo aperta, as pessoas acabam precisando ver, né? Que chega lá, beleza, na igreja. Enfim, também é uma questão polêmica. Na igreja você vai lá no católico, você tá lá, vê o culto, vê acontecendo, massa. No evangélico você sente a energia também, não sei o quê. Mas uma coisa que eu percebi, assim, acho que durante a pandemia talvez as pessoas estiveram muito perdidas, assim. E aí, de certa forma,
precisavam ver alguma coisa acontecendo. Então, quando você vê um orixá a partir de uma pessoa, quando você vê uma entidade a partir de uma pessoa, acaba que você tem algo mais tangível para acreditar. Porque a gente acabou perdendo muita coisa, tipo assim, além de sanidade mental, esperança, né? Muitas vezes, às vezes até entes queridos. Então, eu acho que também é uma questão da necessidade de ter o contato de novo. Mas essa questão do contato, enfim, é uma religião um pouco mais, eu acho, assim, né? Humana, né? Questão de ver o ser humano, sentir o ser humano, vivo ou não, né? Enfim, humano ou não, mas enfim, eu sou fã da minha religião, então eu não posso ficar falando muito, senão a gente fica aqui até amanhã exaltando. Bora pro encerramento do episódio, bora para nossas indicações? Bom, esse é o momento do programa que a gente faz algumas indicações que podem ser sobre o tema, podem não ser sobre o tema, e vamos lá fazer as indicações, né? Então, eu queria começar aqui com a indicação da Ju. Ju, você tem indicações hoje? Tenho. Eu acho que é um que, assim que Jana falou sobre essa questão de que da demonização mesmo, né, já que a gente vai ser museologia de cruzilhada, né, da demonização de Exu e tal. No Exu não é diabo do Comino, do Alexandre Comino. Enfim, apesar de todas as questões de Alexandre Comino, etc e tal, tem uma história, tem tipo uma explicação bem legal sobre como que ocorreu historicamente mesmo, assim, esse processo de conexão de Exu e diabo, que a gente sabe que não é a mesma coisa. Inclusive, é uma frase até de efeito, né? Que a gente fala Exu não é diabo. E é bem legal também. E mostra um pouco também como a gente tem essas relações de poder que podem também ser utilizadas. E a gente tem que prestar muita atenção no campo da memória e da história, assim. Como que as coisas são manipuladas para a gente ter uma exaltação de algo e uma diminuição de outra coisa. E como que a gente, dentro das nossas práticas na museologia, também tem que prestar muito atenção como que a gente vai trazer os fatos, né, a partir de quais referências, para quê. Eu acho que é o essencial. Como, para quê, quando, onde. Então são essas coisinhas assim que a gente tem que sempre prestar atenção. E esse livro traz um exemplo, assim, vários exemplos bons pra gente acabar sempre tomando conta das próprias palavras mesmo, de como a gente traz a história dos outros, sabe? A partir dos outros, né, que a gente não traz nada. Então, a partir dos outros, como que a gente pode mediar? Que é o próprio papel de Exu também, né? Essa comunicação, como que a informação vem, como que a informação vai, e enfim, para que porque, enfim, a mentira não pode nunca acontecer. Então, como que a gente pode trazer isso? Perfeito, Ju. A minha indicação, eu vou fazer a indicação aqui do guia, né? Reforçar a minha indicação do guia turístico. Olha, acaba que esse guia é um catálogo até, né? Chega perto de ser um catálogo, porque ele faz alguns comentários, ele descreve um pouco do que é aquele terreiro, o que é aquele local de memória. E parte da Secretaria de Turismo, e não da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Aqui interessante. É o que eu falei da monetização, né? Mas tudo bem. As partes é a partir disso, né? E fazer essa indicação, e também o que eu visitei, que está dentro desse processo museológico, que é o Ile Axé Omon Oba Oloque Tiefon, que é lá em Guarulhos. Então quem for da Grande São Paulo pode ir lá, entre em contato com eles, tem o Instagram, vou tentar deixar o Instagram aqui na descrição. E é isso, as minhas indicações são essas. E Jana, você tem indicações pra gente? Desculpa chamar de Jana, que é mania de maldição. Não, pode chamar, pode chamar. Então, sobre o meu trabalho, tem a tese, né? Tem a tese aí sobre a memória ancestral. Lá tem uma discussão bem mais completa sobre tudo que eu falei aqui para vocês, sobre museologia, museus em terreiros, né? E tem esse artigo que você citou, né? Sobre
Museologia das Encruzilhadas, né, sobre Exu no Museu Afro. Tem um artigo que foi publicado sobre o Memorial de Mãe Nanã, está ligada ao meu trabalho da graduação também, é acessível, né? E é isso, acho que a gente tem uma produção bem diversificada hoje, na internet a gente encontra muita coisa, né? Você tem, de quando, só para citar aqui, abrindo parênteses, de quando eu comecei lá atrás, no final dos anos 90, que eu tinha que pagar para poder conseguir a impressão nos institutos de pesquisa do Rio, para receber a xerox em casa, para hoje. Hoje não tem desculpa, gente, tem muita coisa aí, certo? Tem muita coisa, não tem essa de, mas eu não estou achando, diga, acha. É só você colocar no Google, você acha tudo e mais alguma coisa. Então, hoje a gente tem uma produção muito grande. Hoje as universidades, eu falo a universidade que eu briguei para conseguir fazer o meu trabalho, hoje tem um número muito grande de pessoas do Candomblé, da Umbanda, estudando, escrevendo, produzindo. Isso é muito importante. E essa produção está aí, é acessível. Eu acho que a gente encontra muita coisa interessante aí nos arquivos das revistas científicas espalhadas aí nesse Brasil. Lembrando também aqui, Janaína me falou no off, que ela é escritora. Você quer divulgar seu livro também? Tá na Amazon? Então, na Amazon tem um livro de contos femininos, que eu sou escritora, eu também escrevo sobre contos femininos, trabalho essas questões ligadas ao empoderamento feminino, combate à violência contra a mulher, que eu acho que a literatura também salva muita gente. Então, às vezes, um conto que você lê, ele pode promover aí uma mudança significativa na vida de mulheres que estão ainda em busca dos seus recomeços. Então, eu tenho um livro de contos femininos que se chama Caminhos de Espinhos e Rosas, que está na Amazon, é um e-book, certo? Convido vocês a conhecer esse trabalho. Certo? É um trabalho assim, bem bacana e que tem um papel muito importante de levar essas histórias dessas mulheres, né, que estão lá representadas, cada uma com suas lutas e suas conquistas. Maravilha. Bom, agora passando para o nosso encerramento mesmo, queria agradecer muito, muito mesmo Juliana Nogueiros por estar aqui nessa bancada hoje, acrescentando bastante, trazendo suas vivências para cá. Muito obrigado, Ju. Obrigada a eu, sempre bom falar com Exu também, mas de Exu é sempre bom falar. Tá aqui nestes episódios maravilhosos, importante demais para mim também ter a oportunidade de ter esse contato com o trabalho de Janaína. Com certeza, já tinha visto antes, vou continuar vendo para possíveis produções e que a gente consiga reverberar isso aí, que tá muito bom. Muito obrigada, viu, Janaína, por ter participado aqui com a gente. Eu queria agradecer, então, já como o Gil já agradeceu, também agradecer Janaína, uma contribuição, um achado assim, um achado gigantesco para o Museano, poder encontrar com você, gravar com você. E Jana, muito obrigado mesmo. E se você quiser deixar alguma rede social, alguma coisa aqui, alguma produção do seu conteúdo, para o pessoal te achar, fica à vontade. Bom, eu tenho meu Instagram literário, que é Livros em Sintonia, e o meu Instagram pessoal, que é onde eu divulgo muita coisa do meu trabalho como escritora, como pesquisadora, que é @JanaínaCorvo. Então, sintam-se convidados e convidadas a conhecer aí meu trabalho. Muito obrigada também pelo convite. E é isso. E também agradecer você, querido, querida museander, que está aqui com a gente aqui hoje, ouvindo mais esse episódio, mais essa loucura toda aqui que a gente tá eufórico de tantas coisas que a gente discutiu hoje. Então, muito, muito obrigado. E é isso. Os museus, a museologia, o Exu e as religiões afro seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!